Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje mais um podcast NA e hoje falando de agricultura de precisão. Eu tenho aqui o privilégio de conversar com Luiz Cabral, que é Sales Manager, né, ou gerente de vendas da Trimble para o segmento de posicionamento. Obrigado, Luiz, pela sua presença aqui no podcast do NA. Luiz, posicionamento, agricultura de precisão. Como é que a gente desmistifica isso para o agricultor? Primeiramente, né, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar participando aqui no Notícias Agrícolas, né? E eu acho que eu vou começar assim, que a mãe da agricultura de precisão são os satélites, né, que auxiliam a gente no posicionamento, né? Então, é onde tudo começou, né, e permite a gente, né, usufruir de todas as bondades aí da agricultura de precisão, né? Então a gente abre frentes como você pode fazer com a agricultura de precisão taxa variável, né? A gente consegue trabalhar num terceiro turno à noite, né? E N coisas, né, que a agricultura de precisão pode auxiliar a gente. Você é um especialista da Trimble e eu tenho muitos anos já vividos aqui no agronegócio brasileiro, trabalhando, né, no campo, acompanhando a evolução das tecnologias, e sei que a Trimble é uma empresa que tem muita capacidade tecnológica de oferecer ferramentas para que o agricultor seja eficiente através da agricultura de precisão. A Trimble foi pioneira na fabricação e na criação de ferramentas para esse segmento, Luiz? O cerne da Trimble é realmente esse, né? Ela é muito inovadora, né? É uma empresa de alta tecnologia, né? Então, por exemplo, né, a empresa Trimble começou com o Sr. Trimble e em 78, né, que foi quando justamente começou a nascer o GPS, né? Então, ela sempre o cerne da Trimble é o posicionamento. Como é que é essa sinergia do GPS com aquilo que a Trimble criou? É pegar o sinal do GPS e aplicar num maquinário para que ele possa ser, vamos dizer assim, autônomo? Hoje em dia, por exemplo, a gente começou lá atrás, né, com a constelação GPS, né, que é do governo americano, né? Depois a gente teve a introdução da constelação GLONASS, né, que é do governo russo, né? Depois tivemos da comunidade europeia Galileu, né, e mais recentemente, né, o Beidou, né, dos chineses, né? Então, com todas essas constelações, né, a gente consegue fazer com que os nossos receptores, né, consigam se posicionar na superfície terrestre com uma alta precisão, né? O que é agricultura de precisão e como que essa ferramenta pode auxiliar o agricultor a ser mais eficiente e produtivo? Com a agricultura de precisão, né, você trata uma lavoura de uma forma não uniforme, né? Então, por exemplo, antigamente o que acontecia? Você iria aplicar um insumo, você aplicaria um insumo em toda a sua área, independente das condições, né, do solo, né, por exemplo, né? Com a agricultura de precisão, né, a gente consegue determinar, né, a necessidade de cada ponto, né, dessa sua área, né, e aplicar mais o insumo num ponto, menos no outro, né? Então a gente consegue, através da variabilidade, né, ter uma produção muito maior. Bom, isso e é tudo muito novo, né? Você comentou que a empresa foi fundada em 1978, realmente uma empresa muito jovem, mas que nasce exatamente no momento onde a agricultura estava buscando aí uma evolução na sua eficiência em termos de produtividade, principalmente. E a gente percebe que isso hoje é uma exigência, né? O produtor ele precisa ser hoje eficiente verticalmente, né, para que a gente possa conservar cada vez mais o meio ambiente. Como é que a agricultura de precisão pode ser aliada do produtor justamente nesse sentido de ele ser, inclusive, sustentável? Por exemplo, com a agricultura de precisão, se você tiver uma área X, né, então, se você quer ampliar a sua produção, né, talvez no passado você precisaria ter uma área de 2x, né, para ter uma produção maior. Com a agricultura de precisão, a gente consegue, dentro dessa área X, tirar o dobro de produtividade, né? Ou mais, né? Então, esse é um dos pontos, né?
que a gente pode explorar, né, essa parte. Bom, a gente vem falando dessa questão da sustentabilidade. Um tema sensível, sem dúvida, é a aplicação de defensivos agrícolas, exatamente, que no passado poderia ter sido um pouco exagerada, até por falta de conhecimento ou de ferramentas que pudessem controlar essa pulverização, né, essa aplicação. Hoje, as ferramentas de agricultura de precisão fazem com que o agricultor também seja mais moderado ou mais, vamos dizer assim, tenha um controle total daquilo que ele faz em aplicações na lavoura, de forma que ele também, nesse sentido, agrida menos o meio ambiente, não é isso? Exatamente, né? A gente pode fazer o georreferenciamento, por exemplo, numa lavoura. Você pode fazer o georreferenciamento de uma área que tem uma praga, né? Então você consegue aplicar, né, o defensivo ou aquele produto, né, necessário ali para combater de uma forma localizada, né? Então, antigamente, você fazia essa aplicação de uma forma, de novo, uniforme, né? E a agricultura de precisão permite que a gente faça isso de uma forma localizada, né? Então a gente consome muito menos insumos, né? E trata muito melhor, né, o meio ambiente, né? Utilizando a agricultura de precisão. Muito bem. Quais são as ferramentas que hoje a Trimble tem à disposição do agricultor para que ele tenha essas ferramentas nas suas propriedades, né, e possa fazer o manejo de forma aí, como a gente já disse, né, precisa, né, e mais produtiva? Nós temos os receptores, né, que recebem os sinais dos satélites, né, das constelações, que a gente chama de GNSS, né, que aqui no Brasil a gente recebe, a gente consegue receber os sinais dessas 4 constelações que eu comentei, né, GPS, Galileu, GLONASS e Beidou, né? Então, os nossos receptores recebem, né, os sinais desses satélites. Muito bem, mas isso não é o suficiente, né, porque eles estariam trabalhando de uma forma autônoma. Né? E o que acontece? Quando os sinais dos satélites eles passam pela ionosfera, troposfera, a gente tem ali uma série de erros. Né? Então, o posicionamento na Terra fica comprometido, né? Então a gente tem precisões de metros, 10 metros, né? Então aí é que entra justamente essa divisão onde eu estou alocado agora na Trimble, de posicionamento, né? Certo. Nós conseguimos fornecer sinais de correção, né, que corrigem esses erros, né, que acontecem na ionosfera e troposfera, né, fazendo que os equipamentos agrícolas andem com uma precisão de até abaixo de 2,5 centímetros. Muito bem. Né? Essa é a comparação que a gente pode fazer do sinal RTK para o que a gente vai comentar agora, que é o sinal RTX que a Trimble oferece, é isso? Dentro da família de sinais de correção que a Trimble oferece, né? Então aqui na América Latina a gente tem o RTK, né, que é uma tecnologia já bem antiga, bem conhecida, né? Ela surgiu nos anos 90, onde a Trimble também foi uma das que desenvolveu, né, essa tecnologia. E ela utiliza uma base fixa, né, e você tem o rover que fica em cima do maquinário agrícola. E essa base envia via rádio UHF, né, o sinal de correção. Né? Então, esse tipo de sinal de correção ele fornece alta precisão vertical. Né? Então, ele é muito recomendado para quando você precisa fazer manejo de água, por exemplo. Né? Só que ele tem também algumas limitações. Né? Então, quanto mais longe o seu maquinário fica da base, a precisão vai caindo. Né? Esse é um dos pontos. Você tem que lidar com essa parte de fazer a transmissão de radiofrequência da base para o trator. Né? Então, é uma tecnologia muito conhecida, muito eficiente, mas ela é um pouco complexa, você precisa ter um conhecimento. O investimento em outras ferramentas também é maior, né? Porque você precisa ter as bases, né? Você precisa ter as bases, você precisa ter o rádio, você precisa ter a torre, muitas vezes painéis solares para alimentar, né? Então, bom, essa é uma tecnologia, né? Vamos dizer assim, já antiga, né? E a Trimble, há 10 anos atrás, lançou os sinais de correção RTX, né? Que eles são entregues aqui via satélite, né? Então, esse sinal de correção, você não precisa de nada na sua propriedade, né? Então você não precisa ter uma base RTK, né? A gente entrega esse sinal via satélite, né? Então o seu investimento é zero, né?
em hardware, vamos dizer assim. Você não precisa de base, você não precisa do rádio, você não precisa de torre, você não precisa de painéis solares para alimentar todo esse sistema. Você não tem preocupação de onde seu maquinário vai estar dentro da sua propriedade, né? Então, normalmente, se a gente comparar com uma base RTK, você vai trabalhar num raio ali de 15 quilômetros, né? Com uma precisão adequada. Se você tiver que abrir uma outra área que está a 30 quilômetros daquele ponto, você vai ter que investir numa nova base, um novo rádio, né? Com o RTX, esse problema não existe, porque a gente pode entregar o sinal em qualquer ponto da sua propriedade. Mas nos últimos anos a gente vem acompanhando muito essa evolução, né? Participei tanto do RTK como do lançamento também do RTX, né? Nessa minha vida aí de especialidade em máquinas agrícolas. E a gente sempre ouviu do agricultor um ceticismo em relação ao sinal, porque ele fala assim, poxa, às vezes eu perco o sinal e tal. Por que acontece isso? E como é que a Trimble tem trabalhado, né, principalmente no seu segmento de posicionamento, para levar esse conhecimento para o agricultor de que realmente esse problema estaria sendo superado? O que vocês estão trabalhando? O sinal RTX agora, né, aqui no Brasil, né, a gente já está trabalhando, ele foi lançado há 10 anos, né, no mundo, né? Aqui no Brasil a gente já está trabalhando há 8 anos, né, com a RTX, e ele vem evoluindo dia a dia, né? Então, eu acho que até essa pergunta no começo era uma falta de conhecimento, né, que tinha no mercado, né? Mas isso foi sendo feito uma educação, né? E a Trimble fez um investimento muito, muito significativo, né, no desenvolvimento do RTX, né? Então, por exemplo, a gente tem um grande problema aqui no nosso hemisfério sul, que é a cintilação, né? Então, praticamente, a cintilação seria tipo uma jabuticaba brasileira, né? Ela afeta todo o território brasileiro, né? E ela atrapalha bastante, né? A gente trabalhar com sinais de correção, principalmente à noite, né? Eu vou explorar um pouco mais a cintilação depois. Mas voltando ao assunto, então a Trimble fez um investimento muito grande, né? Nós instalamos bases por todo o Brasil, né, para termos amostras, né, da ionosfera, troposfera, né, e fazer um cálculo muito mais preciso. Então, o sinal RTX ele vem evoluindo ano a ano, né? Então, hoje é uma tecnologia muito madura, né? A gente tem visto uma migração muito grande dos clientes, né, que tinham bases RTK, né, que tinham um custo operacional muito grande, né, um investimento inicial muito grande, e estão todos migrando para o RTX. Eles já se sentem mais seguros do que o sinal realmente vai chegar e não vai deixá-los na mão. E o que a gente vê na prática, assim, como às vezes a gente recebia reclamações, né, a maioria das vezes nunca era relativo ao sinal, né? Então eram outros equipamentos da máquina, o operador ali ajustou uma frequência errada, colocou um número errado, ou era um problema de calibração, né, do piloto, né? Então eu posso garantir, hoje o RTX está muito maduro, provado, né? E um outro ponto muito interessante que é único da Trimble, a repetibilidade, certo, né? Então todo esse investimento que a gente fez no Brasil, né, de diversas bases, né, instaladas por todo o nosso território, além das bases que já existem no mundo, né, a gente monitora o planeta inteiro, né, nós conseguimos ter informações, né, das movimentações das placas tectônicas, né? Então a Trimble consegue fazer o cálculo, né, através desse nosso modelo matemático, né, e a gente corrige automaticamente, né, esses movimentos, né, que acontecem na placa tectônica. Então a gente garante, né, que o maquinário vai andar ano após ano absolutamente em cima da mesma linha. Muito bem. Agora você comentou sobre cintilação. Esse é um assunto que o agricultor hoje tem comentado bastante. É um tema que já é recorrente na conversa dos agricultores quando eles falam dessa agricultura de precisão e dos seus desafios. O Brasil, então, tem esse pênalti, então, que é a cintilação para atrapalha um pouco a nossa produção, é isso? A cintilação é um fenômeno físico, né, que todos estão sujeitos, né? Então, não é a Trimble, não é o fornecedor AB, é inerente à tecnologia, né? Então, basicamente, o que é a cintilação, né?
dentro do sistema ali Sol e Terra, né, tem uma ciência que chama, ela faz o estudo, né, da influência do Sol, né, na Terra, né? Então a gente tem explosões solares, emissão de massa coronal, né? E toda essa influência do Sol, né, ela gera distúrbios na nossa ionosfera, né? A ionosfera é composta de íons, elétrons, e quando essas energias, né, que vêm ali do Sol, né, elas atingem ali a ionosfera, você cria distúrbios ali. E esses distúrbios impedem a propagação, né, do sinal dos satélites GNSS, né, na totalidade, quando ela é muito intensa, ou ela provoca desvios, né, e esses desvios causam erros na hora que no maquinário, né, o maquinário vai receber uma falsa informação. Sim. Né? Então, naquele momento, a máquina que estava ligada ao sinal de GPS pode sofrer aí um erro de operacional. Exatamente. Então, se ela estava trabalhando com erro de 1 centímetro, 2 centímetros, de repente pode pular para 20 centímetros, metros, né? Ou até mesmo desligar o aparelho? O aparelho não desliga. Normalmente é o piloto, né? Normalmente, por exemplo, as usinas, elas setam ali o piloto para, quando o erro estiver maior, por exemplo, 10 centímetros, né, desacoplar, né? Então a máquina para. Porque se ele continuar trabalhando, vai ter pisoteio, né? Então é uma forma de proteger. A máquina se protege. A proteger ali a operação. E a cintilação atinge essa região do planeta de quanto em quanto tempo e quanto tempo ela dura? Então, é bem interessante a cintilação, né? Esse estudo das manchas solares, ele já vem praticamente lá da época da Grécia, né? Então tem relatos lá de 300 a.C., alguém já estava contando quantas manchinhas tinham ali no Sol, né? E na atualidade, né, a comunidade científica já estuda isso praticamente do século XVII, né? Então, a gente tem ali 250 anos agora, né, de estudo, de conhecimento, né, desse comportamento solar, né? Então, nesse exato momento, a gente está entrando no que o pessoal chama do ciclo 25, né? O Sol, ele tem a atividade como se fosse uma senoide, né? De altas e baixas atividades, né? Então, no momento de alta, a gente tem uma atividade bem grande, né, de explosões solares, e essas explosões justamente, né, causam impacto ali na isso na que é a cintilação. Então, a cintilação em si é o efeito de não deixar propagar o sinal de radiofrequência que desce do satélite para o receptor. Tá. Né? Okay. Então, você cria ali um distúrbio na ionosfera, impede que o sinal se propague, né? Não chega no receptor ou chega de uma forma que gera erro. Né? Okay. Então, esse ciclo do solar, ele é de 11 anos. 11 anos. Né? Então, o último que a gente tinha conhecimento, né, foi 2014. Né? Então, basicamente, era onde estava começando a agricultura de precisão. Então, quase ninguém conhecia, o pessoal achava até que era alguma coisa proposital. Né? Se tinha pouco conhecimento nessa época. Né? E o que a gente sabe agora, que 2025 vai ser o pico, né, do próximo ciclo de cintilação. Né? Então, de hoje até 2025, a coisa vai ficar cada vez pior. Né? Então, todo mundo que trabalha com RTK vai sofrer bastante, né? Muito mais do que RTX. Né? O RTX ele é muito mais robusto sob cintilação. Né? E a cintilação, além de ser uma jabuticaba brasileira, ela tem algumas peculiaridades. Né? Ela é muito sazonal. Né? Então, por exemplo, ela é muito forte em março e abril. Aí, no inverno, ela não se manifesta, ou muito pouco. E depois ela volta em setembro e outubro. Que é bem na hora de você estar plantando a safrinha e a safra. Exatamente. No momento que você está usando as plantadeiras. Ela é uma jabuticaba que atrapalha a gente ou bem... Ou está colhendo a cana, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso foi bem interessante até esse ano na Grishow. Né? Então, a gente teve várias usinas que vieram conversar com a gente, né? Que estavam enfrentando esse problema de cintilação, que eles trabalhavam com RTK, né? E eles
estavam praticamente parando 6, 8 horas, né? E outra coisa interessante, a cintilação ela ocorre durante a noite. Né? Normalmente é entre 8 da noite e 2, 3 da manhã. Então não adianta você querer achar que o noturno vai ser mais eficiente. Que... Não. É justamente no período noturno que ela afeta. Então, durante o dia, tudo bem. Ok, você quer fazer o trabalho noturno, você não vai conseguir. Quem trabalha no terceiro turno não consegue. Tá. Ô Luiz, nessa conversa aqui nós estamos aposentando o sistema RTK? Não, de forma alguma. Né? Ele é uma tecnologia muito provada e muito necessária quando você precisa de precisão vertical bem grande. Então, por exemplo, você precisa ali de 1 centímetro de precisão vertical. Né? Manejo de água, por exemplo. Né? Então, é a tecnologia que a gente recomenda. Né? Mas tirando esses casos que você demanda uma altíssima precisão vertical, o melhor seria o produtor migrar para o RTX. Né? Então eles vieram justamente ali na época de que estava uma atividade muito grande de cintilação. Né? Aí vem inverno, né? Todo mundo relaxou, né? Acabou a cintilação, o pessoal aí chegou de novo, né? Setembro, outubro, e a cintilação voltou. Né? Então a gente tem casos bem interessantes, né? Até da usina Delta, né? Que eles tinham esse problema muito sério. Né? Eles usavam RTK e fizeram a migração para o RTX. Né? Eles começaram a provar em paralelo, né, as duas soluções e conseguiram ali na prática ver que a eficiência do RTX era muito maior, né? Perante a cintilação. Tá, e o sinal RTX hoje ele pode ser utilizado em qualquer operação? Em qualquer operação, né, que demande precisão. Né? Qualquer operação que você precise de precisão. Né? Por que você me diz que 10 anos depois da criação do sinal RTX, né, da sua invenção, né, do seu surgimento, ele está mais robusto agora? O que foi feito nesses últimos 10 anos para que ele se tornasse mais confiável? Vamos lá. É um produto de alta tecnologia. Né? O grande segredo ali é no modelo matemático. Né? E nas bases que a gente tem instaladas por todo o planeta. Né? Então, voltando ali, né? Quando a gente... O porquê que o RTX é muito mais robusto do que o RTK, né? Então, eu só quero fazer esse paralelo antes, né? Quando você tem uma base RTK, a cintilação, se eu fizer um paralelo bem grosseiro, ela é como uma nuvem, né? Então, se você tem essa nuvem em cima da sua base RTK, o sinal do satélite não se propaga naquele ponto, né? E você perde completamente a correção. Sim. O sinal RTX, nós temos bases por todo o planeta, né? E muitas bases aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu tiver essa é uma base, estiver cintilando aqui, eu tenho outras centenas de bases alimentando o meu modelo matemático. Então, eu sofro, o RTX ele sofre, né, um impacto muito menor. Né? E isso garante uma produtividade muito maior. Ele não é infalível, né, óbvio. Mas a gente tem visto assim os níveis de produtividade muito maiores do que com RTK. Né? Muito bem. Luiz, quais são ainda os desafios que a indústria de agricultura de precisão precisa enfrentar para oferecer para o agricultor uma tecnologia ainda mais eficiente? Bom, eu acho que agora... eu acho que é uma tecnologia tão provada, né? Óbvio, né? No futuro, sempre alguma coisa a mais, né, vai ser desenvolvida. Né? A Trimble continua investindo em pesquisa e desenvolvimento. Né? Novos modelos são desenhados. Né? Mais investimento, por exemplo, em bases. Né? Então, isso é um investimento contínuo. Né? Então, a Trimble tem essa característica de ser uma empresa de ponta, de tecnologia. Né? Então, a gente sempre vai estar à frente, né? Trazendo novas soluções. Né? Então, eu não vejo como um desafio. Eu acho que isso já é natural da Trimble, né? De estar sempre inovando, lançando coisas novas, sempre investindo em pesquisa. Né? Até, por exemplo, se a gente, é bem interessante, porque o RTX, a gente não usa ele só no meio agrícola. Né? Ele é usado em outras áreas também, por exemplo, nos veículos autônomos. Né? Então, por exemplo, a Trimble, eu posso pegar um caso lá da General Motors dos Estados Unidos, ela tem um Super Cruiser, e um dos elementos, né, ali do sistema autônomo é o RTX.
Super Cruiser é aquelas Não, SUVs, né? Não, eu acho que ele é tipo um sedã. Tá. Né? É um sedã de luxo, né, americano, ele é um veículo ali autônomo. Né? Uma das partes, né, desse sistema é o sinal RTX. Né? Então, é uma tecnologia muito provada. Né? Que então já é um passo para que logo mais, realmente, nós tenhamos os autônomos trafegando nas vias urbanas. Sim, talvez aqui na América Latina a gente vai levar um tempo maior, porque envolvem outras coisas, né? Você precisa ter uma cobertura celular, né? mais robusta, né? Mas assim, do ponto de vista do RTX, né? A gente já está preparado, né? Na verdade, um veículo autônomo, ele envolve diversos sensores, né? Diversa tecnologia, e todas têm que estar sincronizadas, né? Aqui no caso da América Latina ainda a nossa cobertura celular não é ainda como na Europa e Estados Unidos, mais robusta, né? Mas é incrível como a agricultura ela está sempre um passo à frente, né? Nesse sentido de oferecer essas tecnologias que o mundo urbano talvez vão poder acompanhar um pouquinho depois, né? Sim. A gente já tem os tratores autônomos, né, sendo apresentados, e se a gente for colocar que o piloto automático já é a autonomia da máquina, nós temos quantos pilotos automáticos integrados aos sistemas, né, na agricultura, né? E isso graças ao trabalho de vocês, né, profissionais como você, né, Luiz, que está ligado, né, ao posicionamento, principalmente, né, oferecendo mais conhecimento. Esse é um outro ponto também sensível, né, nesse sentido. Conhecimento, né, cultura do agricultor em relação à agricultura de precisão e também treinamento. Eu já vi muito agricultor, já fui prova de que agricultores muitas vezes desligam o piloto automático das suas máquinas porque não tem operadores capacitados para operar aquele equipamento. Vocês da Trimble estão, de alguma forma, preocupados com esse tema sensível que é conhecimento e treinamento? Nós educamos bastante a nossa rede de distribuidores, né? E a nossa rede justamente faz essa transferência também, né, de conhecimento para os clientes finais, né? A Trimble, principalmente a minha divisão, nós trabalhamos muito com o modelo de venda indireta, né? Então nós temos os nossos distribuidores, né? Então a gente treina eles constantemente, né? E eles replicam esse conhecimento para os clientes finais, né? Mas é uma preocupação definitivamente, e a gente tem investido bastante em treinamento. E como é que vocês estão compartilhando toda essa tecnologia com outros fabricantes? Como é que vocês estão trabalhando com empresas defensivos ou com empresas de máquinas agrícolas? Como é que a Trimble se conecta, né, com essa comunidade toda de tecnologia para o manejo agrícola? A Trimble já, como eu comentei, né, ela praticamente é uma fundadora, né? Então naturalmente já é um ecossistema, já que ele já existia, né, e ele vem evoluindo, né? E definitivamente, se a gente olha hoje, né, os receptores da Trimble, os sinais de correção, definitivamente eu posso afirmar que são os melhores do mercado, né? Assim, a gente está bem à frente da concorrência, né? Muito bem. Bom, nesse podcast aqui do NA, falando especificamente sobre agricultura de precisão, a gente tem a presença aqui do Luiz Cabral, que é um gerente de vendas para o mercado da Trimble no segmento de posicionamento, então é um especialista. E o principal recado que nós temos que deixar aqui nesse podcast, acho que o Luiz vai concordar com isso, é que você, agricultor, que utiliza a agricultura de precisão nas suas operações, fiquem atentos. Em 2025 vai ser o pico da cintilação que o Brasil sofre a cada 11 anos, né? É um tema que a gente abordou aqui nesse podcast, e que para você que utiliza o sinal RTK vai ter um pouco mais de problema com isso, e que se você migrar para o sinal RTX, que é direto do satélite, você vai sofrer muito menos essa intercorrência, né, da cintilação nas suas operações. Esse é o recado principal que a gente tem que deixar aqui, Luiz? É o principal. E a gente incentiva bastante que todos os agricultores testem o sinal RTX, né? Então, você agricultor, né, que nunca provou o Center Point, né, que é o nosso melhor sinal de correção, nós convidamos você, né, a testar 30 dias grátis,
né, na sua propriedade, e aí você vai poder tirar a conclusão com seus próprios olhos, né? Então a gente incentiva bastante, né, que todos testem, né, e vejam a diferença. Para ele ter essa oportunidade que você está lançando aqui em primeira mão aqui no podcast, como é que ele tem essa oportunidade? Então, basicamente, nós temos o nosso site, trimble-rtx.com.br. Ele pode entrar ali no nosso site e solicitar essa demonstração. Olha que né? bacana. Então são 30 dias, né, que um produtor que nunca testou o Centerpoint antes, ele vai poder testar sem nenhum compromisso. E como é que funciona o Centerpoint? Uma tela de computador colocada dentro do trator que vai receber o sinal, é isso? Não, basicamente, os receptores Trimble já tem essa possibilidade. Eles já são construídos para receber o sinal via satélite. Né? Então você não tem nenhum elemento adicional. Ótimo. Né? Você olhando assim, você tem lá a antena da Trimble, né? O sistema já está construído ali. Tá. Você não precisa ter um rádio UHF, você não precisa ter nenhum outro elemento. Né? E nós vendemos o sinal RTX por assinatura anual. Né? Okay. Então você compra o serviço, né, anual, né? E aí você coloca o código que você recebe na tela. Tá, mas se ele não tem nenhum sinal de agricultura de precisão, nenhuma ferramenta, ele precisa adquirir um monitor. Sim, o monitor, né, e a tela, né, e o receptor. Ok. Né? Isso é o mínimo para que ele tenha o sinal RTX. Exatamente. Né? E aí depois ele pode adquirir o sinal RTX, né, o Centerpoint. Se ele é usuário do RTK, qual é a migração que ele tem que fazer? Então, se é um receptor Trimble, ele já é compatível. Ok. Né? Então, você automaticamente, na própria tela, você faz a migração. Né? Muito bem. E até que você comentou esse ponto, a gente tem um outro produto muito interessante. Né? Então, como eu comentei, a gente tem a tecnologia RTK e a tecnologia RTX. Né? Então, por exemplo, se tem um agricultor que ele precisa daquela alta precisão vertical e ele precisa trabalhar com RTK. Né? Quais são as dificuldades que esse agricultor vai ter? Né? Ele tem que estar próximo da base, né, para ter uma boa precisão. Né? Ele precisa fazer um planejamento de radiofrequência para o rádio que está no trator receber o sinal de correção da base. Mas, por exemplo, se o terreno desse agricultor ele é desfavorável, né? Então, se ele for muito longe da base, tiver uma montanha, ele vai perder o sinal de rádio da base. Né? Então a Trimble tem um outro produto que chama Xfil Premium, né? Onde a gente misturou o RTK e o RTX. Olha só. Então o RTX ele funciona como um backup do RTK, né? E no momento que o trator perde o sinal da base, automaticamente o sinal RTX, que é via satélite, assume o comando da máquina. Então o operador não vai sentir, né? E não vai desligar a máquina. Porque se você estiver trabalhando com RTK e você perder o sinal de rádio, o HF, a máquina vai parar. Né? Você vai perder o sinal de correção, né? E normalmente a máquina desengata o piloto, né? Para você evitar pisoteio, etc, etc. E com essa tecnologia da Trimble, né, que a gente misturou o melhor dos dois mundos, né, o mundo RTK e o mundo RTX, né, a gente consegue fazer essa operação de forma que o operador não vai perceber. Muito bem. Quantos % vocês têm de informação da quantidade de agricultores no Brasil que são utilitários da agricultura de precisão? Tá. Eu não sei te dizer esse número, mas eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Eu diria que tem muita gente que ainda não usa. Precisamos atingir também os pequenos e médios agricultores, né, Luiz? Mas eu acho que hoje em dia tá muito acessível a tecnologia, né? Eu acho que já está bem sedimentada no Brasil, já existe esse conhecimento, né? Eu vejo, como eu estou cuidando da América Latina, eu vejo que o Brasil, né, Argentina, né, eles estão um pouco à frente dos outros países. Né? Nos outros países ainda falta muito conhecimento. Mas o Brasil e a Argentina são os dois grandes players na produção de grãos. Acho que eles puxam muito, e o Brasil tem da produção de cana-de-açúcar, que utiliza muito também. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Brasil e a Argentina estão mais à frente. Né?
já estão expostos a essa tecnologia por mais tempo, né? Já se criou a educação, né? Mas tem muita coisa ainda a ser feita. Eu diria que tem mais equipamentos sem do que com. Eu acho que o legado ainda é muito grande. Tem muito espaço para a gente trabalhar. Como eu disse, também tenho acompanhado isso no campo. Falta muito conhecimento, falta cultura, falta um pouco de treinamento, sem dúvida. Exatamente. Mas acho que estamos num caminho muito promissor e a demanda é muito alta, né? Porque nós precisamos ser sustentáveis, né? Exato. Produzir verticalmente, agredir menos o meio ambiente, e a agricultura de precisão vem para colaborar. Bom, recado está dado. 2025 está chegando, cintilação vai ter o seu pico no Brasil, né? Afetando os sinais das ferramentas de agricultura de precisão. Você que utiliza a RTK vai sofrer um pouco mais. Você que está migrando ou tem o sinal RTX vai sofrer muito menos, e o Luiz Cabral da Trimble trazendo aqui essas informações para que a gente possa ser mais eficiente. Obrigado, Luiz, pela sua presença aqui no podcast NA. E obrigado a todos. Então, a vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Obrigado, Luiz. Obrigado.